Caríssimos irmãos e irmãs, presentes aqui na nossa comunidade, e a você que nos acompanha por nossa rede social, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós, neste terceiro domingo do Advento, tem como proposta a alegria. Porém, esta alegria que a palavra nos propõe deve ser uma alegria discreta, uma alegria que não pode ser confundida com a alegria que nós tanto esperamos, que é o Natal. Então, por isso que a igreja nos faz uma proposta de um caminho de luz, a cada domingo acendendo uma vela, para que nós não percamos de vista a luz maior que deve vir ao nosso encontro. Então, por isso que a igreja ela deve permanecer sóbria. O tempo do Advento é um tempo especial, é um tempo de alegria, é um tempo de expectativa, mas ele não pode ser prematuro e não pode abortar aquele que deve nascer no tempo certo. Então, por isso dessa liturgia tão serena, para fazer o nosso coração sereno. Uma liturgia humilde, capaz de fazer com que nós comecemos a perceber o mistério. Por quê? Nós, como povo, caminhamos nas trevas. Antes do tempo do Advento, a igreja fez uma proposta para cada um de nós de reconhecer as nossas dificuldades, fazer um balanço da nossa existência, para que assim, esvaziados de tudo aquilo que nos impede ainda de perceber o reino de Deus, por causa desta atitude, agora passa a ser percebido. Daí, então, o porquê da alegria no terceiro domingo? Porque Ele está para chegar. E aí a pergunta que a igreja nos faz é se de fato nós já estamos bem preparados para receber este Senhor. Este Senhor que já está no meio de nós, é o que nos afirma João. E para que nós consigamos perceber este Senhor que já se manifesta no meio de nós, é preciso que nós nos esvaziemos do nosso egoísmo, das nossas incertezas, dos nossos medos, e que coloquemos dentro de nós este Senhor que virá e vem apresentar uma nova proposta para cada um de nós. A primeira leitura nos apresenta o povo que saiu do exílio. O povo tinha uma esperança de uma vida nova, de uma vida sem guerra, de uma vida sem escravidão, porém encontraram com a dureza de coração de muitos, com a frieza, com a indisposição. E aí o povo sentiu-se desanimado. E aí qual é a missão do profeta? Reanimar o povo. E o que ele diz? Que veio anunciar uma boa nova. Então nós devemos ouvir esta boa nova e devemos também anunciar. Isso deve ser motivo de alegria para nós. Porque quando nós recebemos uma boa notícia, isso quer dizer então que nós somos agraciados. Talvez a notícia de algo que nós estávamos esperando há tempos.
E aquela notícia chega numa boa hora, conforta o nosso coração, alivia as nossas angústias e nos faz caminhar bem. Então esta é a proposta de alegria. E aí é chamada a atenção que no meio da comunidade existem pessoas que, ao invés de se dispor a dar boas notícias, têm a sua alegria em dizer o mal. Não consegue perceber a alegria do outro, mas a sua alegria é em fazer o mal. Então está aí um alerta para cada um de nós. Se ainda não compreendemos a dimensão do anúncio da boa nova, e se nós não pegamos este anúncio para nós, nós vamos ser portadores de péssimas notícias. E infelizmente nós não vamos conseguir perceber a manifestação do Senhor. Daí, quando nós ouvimos a segunda leitura, ela continua com a mesma temática e ela já inicia: alegrai-vos. O que isso quer dizer para nós? Que o tempo é favorável. O povo que se encontrava desanimado, quando ouviu que o profeta ia dizer uma boa notícia, se animou. A esperança veio ao seu encontro. Eles confiaram. E aí, quando a segunda leitura nos diz para que nós nos alegremos, ela apresenta passos para esta alegria. É preciso que tenhamos uma vida de oração. A vida de oração nos faz perceber a nossa dificuldade, nos faz lutar diante da dificuldade e nos coloca satisfeitos diante da realidade divina. Então, isso é motivo de alegria. Depois, é preciso que nós, que ouvimos a boa nova, nos coloquemos a anunciar, porque quando nós prendemos esta boa nova para nós, o nosso coração pesa. E a nossa ruína é completa. Porque não nos propomos a dizer aquilo que o Senhor nos pede. Porque fomos ouvintes surdos e continuamos com o mesmo egoísmo, ao invés de nos propormos uma vida nova. O tempo do advento também é um tempo de conversão. Pede a nós esta conversão. E daí, quando nós nos propomos uma vida de oração, nós nos tornamos íntimos daquele que nos chamou. Então é preciso saber que tipo de intimidade nós temos com o Senhor. A nossa oração é uma oração que nos torna íntimos ou uma oração medrosa, que nos faz ter medo deste Deus de amor e de misericórdia? Isso nos faz ter uma postura diferente. Não de pessoas incrédulas, que olha para este Senhor e a qualquer instante Ele está pronto para nos castigar e nos mandar para o inferno. Porque tem gente que faz uma adesão a Deus porque tem medo do inferno. E, infelizmente, quando a gente supera este medo, se nós não fizermos um caminho de maturidade, nós nos afastamos desta graça. Começamos a caminhar mais uma vez na escuridão. Começamos a ter uma vida vazia e cheia simplesmente de nós mesmos. E aí, mais uma vez, fazemos aquela primeira experiência. Renúncia da graça, renúncia do paraíso, renúncia do amor, renúncia da misericórdia. E quando o Evangelho chega mais uma vez com a figura de João Batista,
É aquele que todos querem saber, mas quem é? Por que dessa sua atitude? João Batista é aquela voz que clama no deserto. E muito propício, ele dá testemunho da luz, o caminho que estamos fazendo. Então todos querem saber quem é João Batista, por que da sua atitude, se é um profeta, se é Elias, se é o Messias. E ele diz que é uma voz que clama no deserto. Às vezes é o que nós precisamos ser. E que muitas vezes, por causa da nossa vaidade, nós não clamamos, não somos discretos, mas anunciamos a nós mesmos. E aí quando João Batista diz que ele anuncia a luz, mas esta luz já está no meio de nós, ele quer alargar o nosso coração e dizer para nós: desperta, perceba este Senhor no teu meio, vá ao seu encontro. Não precisa de status, mas é disposição. Então por isso que ele é uma voz anônima. A sua atitude é de quem reconhece aquele que é maior do que ele e que não é capaz nem de desatar as correias da sua sandália. Isso quer dizer maturidade de fé para nós. Compreensão de quem é o Senhor na nossa vida e qual lugar Ele deve ocupar. E nós, quem somos? Anunciadores da luz, anunciadores da boa nova, chamados a sermos filhos e filhas de Deus por causa deste Senhor. Então Ele é, nós somos instrumentos. Daí o que nos diz o tema de hoje, que João era conselheiro de Jesus, motivo de alegria. Ser conselheiro do Senhor, ou seja, guardar os segredos, a intimidade, fazer-se íntimo deste Senhor, isso deve ser motivo de alegria. Então, além de íntimo, conselheiro, caminhava com o Senhor, ouvia e foi capaz de guardar a fidelidade até o fim. Então, quando nós estamos rezando o nosso padroeiro, além de fazer os nossos pedidos pessoais, nós devemos olhar para ele e descobrir qual a sua virtude e pedir a ele a graça da virtude também. Isso é motivo de alegria. Isso é compreensão de fé. Então nós fazemos uma novena não só porque nós queremos uma graça, mas devemos pedir a graça maior de uma fé madura, principalmente de São João. Pedir a ele para sermos também íntimos deste Senhor. E para que sejamos íntimos é preciso sermos discípulos atentos, que ouve o Senhor, que coloca sem medo em prática aquilo que este Senhor te pede e não se prende à sua condição, mas se dispõe a anunciar cada vez mais. Então que este domingo renove a nossa forma de alegria. A nossa alegria tem que ultrapassar as condições humanas, os nossos eventos. A alegria do cristão, ela é eterna, ela se renova a cada passo dado. Nós podemos comemorar agora o final de ano com a nossa família. São sinais que nos marcam, que nos traz alegria, mas a nossa alegria não pode resumir só nisso. Devemos estar preparados para acolher este menino Deus que vem ao nosso encontro, que quer transformar a nossa vida.
Por isso que nós somos convidados a sermos também esta voz anônima, anunciar aonde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, e não sermos imbuídos de muitas palavras, mas a atitude. Então, se vermos a atitude de João, foi essa que acompanhou no silêncio, na disposição, que foi capaz de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e perguntar sem medo. Então, que esta seja a nossa atitude de intimidade, de confiança, de disposição e de acolhimento deste Senhor que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.